Salmo 23, e diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Irmãos, esse é o salmo que as pessoas todas costumam conhecer, né? É um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Até aquelas pessoas que não costumam ler muito a Bíblia, às vezes têm a Bíblia aberta em casa no Salmo 91 ou no Salmo 23, né? E é interessante a gente refletir um pouco sobre ele, porque às vezes a gente não reflete suficientemente sobre algo que a gente conhece. É alguma coisa que a gente já leu, alguma coisa que a gente já ouviu, alguma coisa que a gente já estudou. E é bom a gente refletir um pouco sobre esse salmo, que foi um salmo escrito por Davi, né? Davi, aquele que andava segundo o coração de Deus, né? Segundo a palavra diz. E Davi era uma pessoa que tinha uma convicção muito grande da presença de Deus na vida dele. E eu gosto de ler os salmos porque às vezes a gente percebe uma grande transformação em Davi ao longo do salmo, né? Às vezes Davi começa um pouco desesperado e ele começa se colocando na presença de Deus e começa a clamar e a gente vê que é um pouco mais a alma dele ali, né? A alma que está sofrendo, e de repente eu acho que no meio da oração o Senhor começa a usar ele, a falar mais com ele, vai acalmando, e ele sempre termina glorificando o Senhor de alguma forma, né? E é uma transformação grande pela qual ele passa. E o que eu acho interessante sobre esse Salmo 23 é uma coisa que o Senhor fala ali que está cuidando de nós, o Senhor fala que vai abençoar a vida de cada um de nós, mas quando a gente lê o Salmo 23, uma coisa que a gente percebe é que a presença de Deus na nossa vida não isenta a gente das tribulações, né? Porque Davi está dizendo ali, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ou seja, não é que o Senhor vai fazer com que eu não ande pelo vale da sombra da morte, né? Está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, né? Mas a gente precisa perceber que essas coisas acontecem na nossa vida, sabe? Lá em João diz assim, no mundo vocês vão sofrer, né? Tem uma versão da Bíblia que fala sobre aflições. No mundo tereis aflições, né? Jesus fala sobre isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo, olha, lá na frente, lá no final de toda essa luta, você vai ser vencedor. Mas você vai ter aflições. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por aflições enquanto você estiver no mundo. Mas tenha bom ânimo, porque eu estou do seu lado, eu já venci o mundo por você. É isso que Jesus vai dizendo, né? Tenham coragem, eu lhes dei a vitória. Então, às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, às vezes a gente está passando por alguma turbulência na vida, às vezes a gente está atravessando algum deserto, né? E a gente esquece um pouco que Deus está do nosso lado. A gente esquece que o Senhor está ajudando a gente a passar por aquele deserto. Não é fácil, porque cada um de nós passa os seus desertos, né? São coisas que tocam no nosso coração, são coisas que às vezes deixam a gente muito triste, são coisas que afetam a nossa alma, afetam a nossa mente, sabe? E alguns momentos a gente está mais forte, outros momentos a gente está mais fraco, e às vezes quando a gente está mais fraco, talvez a gente duvide um pouco de que a gente está sendo tão cuidado assim. Às vezes a gente duvida de que aquilo está no propósito de Deus, de que Deus vai abençoar e vai agir na nossa vida segundo aquilo, né? Hoje eu tive um amigo que me ligou para falar de um problema que ele está passando, e ele falou assim, eu sei que lá no final eu vou ter a vitória. Sabe? Ele é uma pessoa que está na igreja há pouco tempo, e ele está numa fé muito forte. Ele falou, eu sei que lá no final eu vou ter a vitória. Eu não estou com medo não, Bruno, eu só estou ansioso. Que eu queria que acontecesse logo, eu queria que a vitória chegasse logo. Ele está ansioso, mas ele já entendeu que lá na frente ele tem a vitória. Que se ele não teve a vitória ainda, é porque não acabou ainda, né? É porque ele ainda está passando por esse processo, o Senhor ainda está agindo, né? A gente viu isso no louvor hoje, né?
Quando o louvor estava dizendo, o grupo de louvor estava dizendo que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que acompanha a gente no caminho do deserto. Sabe? É exatamente isso que acontece. Mas a gente não é impedido de passar essas transformações. Até porque uma outra coisa que a Bíblia fala também é que essas transformações fazem com que a gente seja melhor. À medida que você vai passando por problemas, você vai sendo transformado numa pessoa melhor. Às vezes você vai tendo consciência de que você não é tudo aquilo que você achava e que é Deus que é poderoso na sua vida. Às vezes você vai tendo mais amor pelas outras pessoas. Às vezes você vai compreendendo mais a dor de outras pessoas. Ou você vai tratando mais o seu ego, sua autossuficiência. Sabe? Você começa a ser uma pessoa melhor. E o Senhor usa a vida para te transformar numa pessoa melhor. Ele fala muito sobre os desertos que a gente atravessa, ele fala muito sobre as dificuldades que a gente tem na vida e de como elas vão fazendo na vida de cada um de nós. Sabe, tem momentos da vida que ele fala que nós somos o barro na mão do oleiro, né? E que ele amassa e ele quebra e ele faz de novo e ele te transforma numa pessoa diferente do que você era lá no início. Ou ele fala que pelas surras que você está levando, né? É como se você tivesse sendo purificado. O Senhor fala muito sobre isso, porque a gente aprende pelas coisas que a gente passa na vida, sabe? E o que acontece se você começa a passar determinadas aflições, determinados problemas, e você não consegue se melhorar, é uma possibilidade que você passe de novo por outra, porque o Senhor vai te passar de novo para que você seja transformado numa pessoa melhor. Tá? Então, a gente não é liberado das aflições porque a gente está no caminho de Deus. Não é isso. O Salmo 23 mostra isso, sabe? Só que ele também mostra o que aconteceu com esse meu amigo que me ligou hoje. É que a presença de Deus na nossa vida impede que a gente tenha medo. E eu costumo falar muito isso, que na minha cabeça é sempre uma balança, sabe? Que de um lado tem medo, do outro lado tem fé. E quanto mais medo você tem, menos fé você vai ter. Quanto mais fé você tem, menos medo você vai ter. E ninguém está livre de ter medo em algum momento, tá? A gente tem medos, a gente tem ansiedades, a gente tem aflições, a gente tem angústias que acontecem na nossa vida, sabe? Mas a gente tem sempre que recorrer a Deus para que a gente possa se lembrar de que a gente está passando por esses problemas e para que a gente possa diminuir o nosso medo. Às vezes a gente tem medo do amanhã, a gente tem medo porque a gente não sabe as coisas que vão acontecer, às vezes a gente começa a colocar coisas na nossa cabeça que são muito piores do que virão. Muitas vezes a gente sofre pelo que nem aconteceu, inclusive. A gente sofre pela nossa cabeça, pelo nosso pensamento, por coisas que virão, sabe? Ou Deus fala que vai te dar uma vitória, mas ela parece tão impossível que você começa já a sofrer porque você acha que ela não vem. Porque você pensa, não é possível, é difícil demais, isso não vai acontecer. E quanto mais você caminha no deserto, parece que está pior, né? Está pior e você não enxerga o final. Tá? E quando a gente não enxerga o final de alguma coisa, a gente duvida que aquela coisa tenha final, inclusive. Eu já me peguei orando e falando, Senhor, esse deserto não tem fim, isso não vai acabar, como que é isso? Sabe? A gente se pega com essas coisas, mas a presença de Deus na nossa vida, ela serve para que a gente não tenha medo, sabe? Quando o salmista fala, não temerei mal algum, é disso que ele está dizendo, que ele vai passar por problemas, ok, ele vai, a Bíblia não disse que ele não vai, mas ele está dizendo, eu não vou ter medo. Sabe por quê? Porque medo paralisa. Quando a gente tem medo, a gente paralisa com alguma coisa. Quando a gente tem medo, a gente enfraquece. O medo paralisa, o medo enfraquece. O medo, no final das contas, é uma falta de confiança no poder de Deus agindo na sua vida. E ele precisa que você confie 100%. Ele precisa que você entregue para ele, ainda que pareça muito difícil. Aliás, quando parece que é muito difícil, aí é que você tem que entregar mesmo, sabe? Porque se fosse só pela sua autossuficiência, pelo seu poder de fazer as coisas, quando é que você ia entender que Deus está agindo, sabe? Então, tem horas que parece que a gente não vai mais dar conta. E às vezes a gente fala, Senhor, mas isso não tem como piorar. E aí piora, né? E aí fala, mas Senhor, agora eu cheguei no meu limite. E ele fala, não chegou não. E aí piora mais um pouco. É ele trabalhando em você para que você possa entender que é ele que age na sua vida, sabe? Lá em Isaías 41:13, diz assim, eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. É isso que Deus vai dizendo para cada um de nós. Não temas, eu te ajudo. Não temas. Davi sabia disso e dizia, eu não temerei.
Aliás, não temas está na Bíblia inteira. Sei lá quantos não temas tem na Bíblia. Por que isso? Porque a gente é assombrado pelo medo o tempo inteiro. E o tempo inteiro o Senhor está lembrando que não é para temer. Aliás, se o medo não assombrasse a gente hora nenhuma, nem precisava estar escrito não tema na Bíblia. Sabe? Está escrito o tempo inteiro para que a gente possa trabalhar isso na nossa cabeça, sabe? E aí uma outra coisa que Davi deixa muito claro, e que para ele é muito certo, e que se não é muito certo para você, devia ser a partir de hoje, é que a presença de Deus conosco é certa. No momento em que você aceita Jesus, no momento em que você entrega a sua vida para Ele, é certo que Ele está com você. Se em algum momento você está passando por dificuldades, está passando por aquele deserto, e você acha que você está sozinho, você não está sozinho. E a gente precisa lembrar sempre disso, a gente não está sozinho, sabe? Pode parecer às vezes, pode parecer difícil, ou você pode não entender, porque o Senhor fala que as coisas dele são mistério, né? E ele fala, eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, né? São pensamentos maiores, mais completos, são pensamentos melhores, mais bonitos, né? O Senhor tem pensamentos sobre nós muito mais interessantes. Hoje, quando eu conversava com esse meu amigo, eu falei para ele, sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer uma vitória na sua vida, uma solução que não é a que você imaginou. Deus vai trazer uma sobrenatural, algo que você achava que não existia, quando você menos esperar aquela solução aconteceu. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Mas ele está conosco o tempo inteiro, sabe? Davi diz, porque tu estás comigo, né? Não temerei, porque tu estás comigo. E por que esse é um salmo que é muito conhecido? Porque ele é um salmo muito profundo. O problema é que às vezes ele fica tão conhecido que ele fica banalizado. As pessoas já leem ele de qualquer jeito, sabe? Mas olha, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, sabe? Mais tarde, o próprio Jesus disse assim, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus disse isso, eu estarei com vocês todos os dias. Sabe, Jesus não tira folga na hora de cuidar da gente, sabe? Não é porque você foi para longe, você se escondeu em algum lugar, nunca duvide. Nunca perca a convicção de que Deus está do seu lado, de que Deus está olhando para você, sabe? Porque se você não duvidar no seu coração e crer que Jesus está com você, crer que Deus está cuidando de você, é meio caminho andado para você receber a vitória que Ele tem para você receber aquela proteção. Porque aí é outra coisa que Davi entende, que se Deus está com ele e é certo que Deus está com ele, a presença de Deus traz proteção. E a presença de Deus traz direção. E eu sei que às vezes a gente fica perdido, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe que decisão tomar em alguns casos. Tem horas que a gente fica muito perdido, sabe? Mas sabe por que você fica muito perdido? Porque você quer tomar a decisão com a sua alma, ao invés de você tomar a decisão com o seu espírito, ao invés de você deixar que Deus guie você para aquela direção. Ao invés de você deixar que Deus mostre para você o que é que você tem que fazer. Todas as vezes que a gente quer fazer por nós mesmos, a decisão é mais difícil. A gente fica mais perdido ou a gente toma uma decisão errada. Mas todas as vezes que você abre mão e você fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá clareza, Senhor, traz para mim aquilo que eu devo fazer. Eu ainda costumo dizer assim, quando a gente está orando, Senhor, se não é seu, fecha a porta. E não deixa nem eu tentar atravessar. Mas se for seu, abre a porta e me ajuda a atravessar essa porta. Sabe? Então, repare que o que eu estou dizendo ali? Eu estou falando, se não é do projeto de Deus na minha vida, por mais que eu tente, eu vou dar com a cara na porta. E aí eu ainda digo que se é projeto dele na minha vida, eu não vou atravessar sozinho. Eu falo, me ajuda a atravessar por isso. Sabe? Olha, no versículo 4 está assim, ó, tu me proteges e me diriges, né? E na versão que eu li para vocês diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que um pastor faz com a vara, né? Ele afugenta os inimigos, né? Ele não deixa que ninguém chegue para poder fazer alguma coisa com aquelas ovelhas. E ele as guia, ele mostra para onde é que elas vão. Com o mesmo cajado, ele faz as duas coisas. Não é à toa que quando alguém tem um chamado para ser pastor, em geral a pessoa vê um cajado na mão dela, sabe? Aliás, é daí que veio o nome, né? Pastor, né? Então é isso, é guiar as ovelhas, sabe? Hoje, um dos louvores hoje
falava sobre aquela passagem em que Jesus fala, né, qual é o pastor que se tiver uma ovelha que se perdeu, não deixa as 99 para ir atrás dessa ovelha que se perdeu, né? É isso que dizia o louvor. E é isso que Jesus faz com cada um de nós. Às vezes a gente se desvia, às vezes a gente se perde. E eu vou te falar, nós que somos cristãos, que estamos na casa de Deus todos os dias e que a gente costuma ler a Bíblia todos os dias, a gente não percebe quando a gente se desvia. Porque a gente acha que desviar é só a pessoa ir embora da igreja. Sabe? A gente acha que é só a pessoa não aparecer mais. E não é isso. Se desviar é desviar a conduta. É fazer alguma coisa que não é aquilo que Deus espera de você. Fazer alguma coisa que não é aquilo que Jesus espera de você. É não seguir o exemplo de Jesus na hora de agir com alguma coisa. Esses são pequenos desvios. Tá? Uma soma de pequenos desvios vira um grande desvio às vezes. Quando você perceber, você já desviou completamente. Tá? Então você precisa se colocar na presença do Senhor todos os dias e pedir para que Ele te dê direção, para que Ele cuide, para que Ele afugente os inimigos. A pastora Lenita falou que a nossa briga é contra potestades, contra principados, contra as hostes celestiais. E às vezes a gente não entende isso, inclusive, sabe? Quem está na fé há pouco tempo não entende isso. Às vezes você tem uma pessoa que te faz muito mal, que aquela pessoa é uma pessoa que te persegue, às vezes no trabalho, às vezes aquela pessoa é sua inimiga de alguma forma, assim, muito forte, inclusive, sabe? Se pudesse, a pessoa te atropelava se você estivesse na rua. Ainda assim, a sua briga não é contra aquela pessoa está sendo usada. Aquela pessoa, ela está cheia de demônios, cheia de coisas ruins que a direcionam ela para esse caminho, sabe? E aí, você começa a orar por ela. Começa a orar para que Deus mude o coração daquela pessoa. Quanto mais você ora por uma pessoa, mais você ama aquela pessoa. Você vai orando. Uma hora você está com o coração limpo e uma hora Deus age. E aí você pensa, meu Deus, aquela pessoa era tão ruim, era tão má, como essa pessoa mudou tanto? Como essa pessoa agora é outra, sabe? É porque é o que Deus faz. Sabe? Olha, lá no Salmo 78, Deus mostra como é que ele salva o povo e dá proteção. Está escrito assim, olha, fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. Hoje, quando eu estava falando para o meu amigo que o Senhor ia abrir uma porta que ele não ia entender, é algo como o que aconteceu com o povo quando foi para o deserto. Porque na cabeça daquele povo, eles podiam pensar milhares de coisas. Eles podiam pensar barcos atravessando eles podiam pensar que o faraó ia desistir, eles podiam pensar que eles iam ser muito mais rápidos, eles só não podiam pensar nunca que o mar ia abrir no meio e eles iam atravessar. Sabe? Isso nunca ia passar pela cabeça de ninguém. Mas essa é a solução de Deus. Essa é a solução de Deus para as coisas que acontecem na nossa vida, sabe? E eu queria que você entendesse isso, essa sensação de que você é consolado, de que quando você não é consolado é porque você está procurando consolo no lugar errado, é porque você está procurando algo no lugar errado. Você sim passa por dificuldades, todos nós passamos por dificuldades. Ora, são dificuldades na nossa saúde, ora dificuldade na nossa vida financeira, ora dificuldade na nossa vida amorosa, com nossos filhos, ou seja lá o que for, mas o Senhor consola, o Senhor cuida, o Senhor cura, o Senhor aparta, o Senhor vai tratando, sabe? Eu queria que vocês terminassem hoje refletindo um pouco sobre isso, que o Senhor diz, que Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não fala, olha, vão me faltar determinadas coisas, né? Ele fala, nada me faltará. Se tem algo que te falta, ou de duas uma, sabe? Ou Deus não tem isso para você, e é uma daquelas portas que ele vai fechar porque não é para você, ou não terminou ainda, sabe? Ou ainda não acabou, ou virá, sabe? Porque nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, sabe? Ainda que eu passe por esse vale da sombra da morte, por esse vale escuro, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, sabe? A gente precisa lembrar disso sempre, 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 porque o Senhor está cuidando de cada um de nós, em cada momento da nossa vida, mesmo nos momentos que a gente nem sabe que a gente precisa dele. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, Senhor Todo-Poderoso, Pai, nesse momento, Senhor, eu quero colocar cada irmão meu aqui presente nas suas mãos, Pai.
Eu sei que cada um de nós enfrenta os seus desertos, as suas dificuldades, Pai. Mas eu quero que o Senhor olhe para as dificuldades, os desertos dos meus irmãos nesse momento. E que o Senhor possa ajudá-los a atravessar, Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos espirituais de cada um, para que eles possam entender o processo pelo qual eles estão passando. Que eles possam entender as transformações que o Senhor quer de cada um deles, Pai. E para que eles possam entender onde e como eles devem te buscar. De que forma o Senhor vai agir e ajudá-los, Pai. Fortaleça o Senhor, fortaleça a fé de cada um, diminua o medo, aumenta a convicção da Tua presença e que eles se sintam mais guiados, eles se sintam mais cuidados, que eles possam receber a Sua bênção, Pai. E eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Estendam suas mãos. Que o amor infinito de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém? Cumprimente seus irmãos com a paz do Senhor.